Ok, pessoal, vamos começar. O pessoal vai chegando. Bora. Ok, já estamos com 12 minutos aqui do nosso tempo. Pessoal, a gente está no curso de análise e tratamento de não conformidade. Se vocês estão com o microfone desligado, pronto. Fiquem à vontade para qualquer momento ligar o microfone, me interromper, não tem nenhum problema aqui, tirem dúvidas, ok? Para a gente conversar sobre os assuntos aqui de análise e tratamento de não conformidades. Só atualizando vocês, pessoal. Aqui na sala, no Google Sala de Aula, que eu verifiquei que ainda tem alguns membros, alguns participantes que não conseguiram entrar. Aqui vocês têm em atividades a aula gravada do último módulo, ok? Está aqui. Essa aula, ela fica gravada e depois do curso finalizado, ela vai continuar aqui, vocês podem acessar, assistir, mas vale a pena, quem perder algum ponto, assistir antes do módulo seguinte, certo? Então, tá a aula 1, tem uma apostila, né? As normas que vocês estão certificados, a 9.000, a 14.000, a 45. Tem um exercício que vocês fizeram e eu coloquei agora aqui o procedimento de vocês, né, da Cegás, para tomada de ações corretivas. É esse procedimento aqui. A gente vai conhecer esse procedimento e verificar o método definido pela Cegás para tratar as suas não conformidades. Eu tinha falado para vocês, pessoal, no último módulo, né, sobre os requisitos de análise de tratamento de não conformidade das normas, né, as 3 normas, a 9.000, a 14.000, a 45, ou a OSAS 18.000, que vocês também, né, fizeram a implantação com base nela, mas a certificação parece que já está na 45. Todas elas, na seção 10.2, elas tratam, eu vou descer aqui para mostrar para vocês, elas tratam da tomada de ações para corrigir não conformidades. Então, está aqui, pessoal, 10.2, não conformidade, ação corretiva. Ela diz que, ao ocorrer uma não conformidade, incluindo proveniente de reclamações, a empresa deve reagir à não conformidade, né, que é a tomada da ação imediata, é apagar um incêndio ali, né, para ir no problema em si, e aí avaliar a necessidade de ação para eliminar as causas. A gente discutiu no módulo passado, né, que a ação corretiva é uma ação que elimina as causas. Ela normalmente é uma ação realizada fora do chão de fábrica. Ela não é ali no momento que acontece o problema. Ela vai necessitar de uma investigação, né, com equipe, muitas vezes uma equipe multidisciplinar, definindo as causas, para tomar uma ação que elimine essa causa para evitar que o problema volte a ocorrer. Então, é isso que ela diz aqui: analisar criticamente a não conformidade, determinar as causas, determinar se não conformidades similares existem, ou se poderiam potencialmente ocorrer, né, que aqui você termina usando como base para uma gestão de riscos. Né, se uma não conformidade pode vir a ocorrer, então vamos analisar, vamos tomar uma ação preventiva, né, antes que ela ocorra. Implementar as ações, analisar criticamente, atualizar riscos determinados, né, durante o planejamento, se necessário, realizar mudanças, e ela diz que as ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos da não conformidade. Além disso, ela diz que a organização deve reter informação documentada, que quando ela fala reter, ela está falando que deve ter registro das ações tomadas para corrigir as não conformidades. Né, da natureza da não conformidade. O que é a natureza da não conformidade? É o próprio problema que aconteceu, as causas definidas, né, desse problema, as ações imediatas tomadas, e, inclusive, do resultado de qualquer ação corretiva tomada. Então, veja, pessoal, 10.2 é tudo isso aqui que as normas
né, que as 3 normas colocam de tomada de ações corretivas. Vocês devem ter percebido aí, pessoal, que ela não exigiu um procedimento documentado, né? Ela não disse, ó, tem que ter um procedimento documentado definindo como tratar as não conformidades. Ela não define aqui, ela não obriga, né? Mas é interessante a organização definir o seu método. As normas ISO, elas não dizem como fazer as coisas. Ela diz o quê? Ela disse aqui o quê? Como fazer, ela não disse. Né? Ela não disse que tem que ser numa reunião, que tem que utilizar o Ishikawa, tem que fazer um brainstorm para identificar a causa. Não. Ela só disse o quê? Como a própria organização define. E vocês precisam executar a atividade, né, fazer isso que a norma está dizendo que tem que fazer, de acordo com o método definido pela SEGAS. Né? A SEGAS definiu um método, definiu um procedimento para fazer a análise e o tratamento das não conformidades. Né? E esse procedimento, vocês todos devem conhecer, ele está, né, tem um sistema informatizado, né, que vocês utilizam. O procedimento está no GED, né, disponível. Acho que está em atualização agora, pelo que o Caio me falou, mas ele está disponível para utilização. E esse procedimento eu coloquei aqui. Cadê? Está aqui. Existe o procedimento, que é o PG GQSMS 22, ele está na versão 2, são 7 páginas esse procedimento. E ele dá as diretrizes que vocês precisam utilizar e seguir para fazer o tratamento de não conformidade. A gente vai passar por esse procedimento aqui, ok? Aí vai ficar registrado até como treinamento nesse procedimento. Por quê? As não conformidades identificadas no sistema de gestão da SEGAS precisam ser tratadas e o método de tratamento é esse que esse procedimento aqui define, né, que a SEGAS determinou. Então, tem o procedimento, além do procedimento, tá aqui o procedimento, estou voltando aqui. Tá, só um minuto. Tem um procedimento e tem... Cadê aqui? Voltei. Tem um formulário. Esse formulário, ele é chamado de FAQ. Formulário de Ação Corretiva e de Melhoria. Esse é um modelo do formulário que é utilizado, que é um print, eu acho que é uma impressão, o Caio pode me ajudar aí, né? É uma impressão do formulário do sistema. Eu vou pegar o formulário modelo aqui. Acho melhor pegar ele fora do sistema. Só Exatamente, abrir. Depois que preenche ele no sistema, aí coloca para imprimir, ele pode imprimir em PDF ou, logicamente, direto para a impressora. Aí fica nesse formato aí. Aí fica nesse formato, né? Beleza. Exato. Eu vou abrir ele aqui. Vou abrir em Word, né, que facilita aqui nosso entendimento. Ó, pessoal, esse aqui é o modelinho que está lá disponível para a gente utilizar. O modelinho do formulário de ação corretiva e de melhoria. Ao ocorrer um problema, uma não conformidade, esse formulário aqui ele pode ser preenchido, onde vai definir aqui a descrição do problema, responsável, aqui já tinha um padrão aqui que era o Rafael, eu esqueci de apagar o nome dele aqui, responsável, ele vai ter um número do FAQ, aí eu acredito que esse número o próprio sistema dá, você me corrige, Caio? O próprio sistema vai definir o número, não é isso? Perfeitamente. À medida que você vai colocando o FAQ, ele vai alimentando automaticamente. Perfeito. E aqui vai descrever o problema ocorrido. Vai descrever quem descreveu o problema, né? Responsável pela descrição do problema é a data. A ação imediata é aquela ação, né, que vai tratar ali o problema naquele momento. É a ação para apagar o fogo, né, para mitigar
o problema. Essa ação imediata é o que a norma, vou puxar aqui para ficar próximo da norma, só um minutinho, é o que a norma diz, pessoal, aqui no item 10.2, no final, ela diz que deve reagir à ação. Vocês lembram desse texto da norma? Ó, ela diz aqui, ó, ao ocorrer uma não conformidade, incluindo reclamações, deve a organização reagir à não conformidade como aplicável, tomando ações para controlar, corrigir e dar com consequência. Essas ações da letra A é o que vão ser colocadas aqui. São as ações imediatas, é a disposição, é o que foi feito ali na hora, que não é ação corretiva. A ação corretiva, ela só vai ser colocada, só vai ser identificada depois da identificação da causa raiz do problema. E aqui o procedimento pede para que se identifique a causa. Essa causa está colocada aqui como uma causa única, seria a causa raiz. Para chegar nessa causa raiz, existem métodos, ferramentas, que a gente vai ver algumas aqui, né, para discussão, né, para chegar, para entender realmente qual foi a causa do problema. Aí a gente vai conhecer aqui o método, que eu acredito que não tem nenhuma novidade para vocês, mas do espinha de peixe, né, que é o Ishikawa, o método que a gente utiliza junto com os 5 porquês, o brainstorm, né, que é bem comum, todo mundo sabe o que é, mas muitas vezes não é utilizado da forma correta, né, com as regras, como deve ser utilizado. Né? Então, a identificação dessa causa, ela vai ser necessária, e nas auditorias, os auditores, eles vão sempre, pessoal, checar, eles vão fazer esse bate-bola aqui, ó. Eles vão verificar o problema, vão verificar a causa, e vocês vão dizer, quem vai resolver o problema vai dizer o plano de ação. São as ações para eliminar as causas. E o que vai ser buscado na auditoria, e que é muito crítico, às vezes tem não conformidade por isso, é se essa ação que está dita aqui está realmente atuando nessa causa. Porque a ação de uma não conformidade, a ação corretiva, ela tem que eliminar, obrigatoriamente eliminar a causa. E acontece muito da equipe, né, do pessoal tá preenchendo, né, tratando a não conformidade, aí coloca uma causa e coloca ação que não tem nenhuma relação com essa causa. Né, ações que não eliminam a causa. E aí, não definir a ação para eliminar a causa termina sendo uma não conformidade encontrada nas auditorias, né, para o sistema de gestão. Então, precisa dessa preocupação, ações que combatam, que garantam que essa causa vai ser eliminada. Porque não é mais para apagar o fogo, para resolver o problema pontual ali. É para fazer com que esse problema não volte a ocorrer. Esse é o objetivo. Depois da definição das ações, prazos, ele deve ser realizado, vai ser acompanhado, a equipe da qualidade está lá do QSMS, acompanha isso no sistema também, se as não conformidades estão sendo solucionadas, se os prazos estão sendo implantados. Existe um indicador, né, eu acho que Caio pode me ajudar nisso, tem um indicador de ações realizadas, pendentes, né, que vocês conseguem acompanhar pelo sistema, Caio? Pelo menos na época que estava no Excel, a gente conseguia, né? Pelo sistema, a gente consegue exportar a planilha. Aí a planilha, quando a gente exporta ela e coloca ela no arquivo, o arquivo alimenta os gráficos, né? Inclusive, assim, periodicamente a diretoria pede para dar uma olhada nesses fax que ainda estão em aberto. Perfeito, perfeito. Então é isso, existe um acompanhamento das ações executadas, do FAQ, aberto ou fechado. O que é um FAQ, um formulário de ação corretiva? O que é ele fechado? O fechamento dele se dá a partir da análise da eficácia da ação. Então, quando a ação vai ser definida, ela também vai, a equipe também vai dizer o método, né, como é que vai verificar se ela foi eficaz. Né? Então, existe uma análise de eficácia das ações, do plano de ação, e depois é feita uma análise crítica da ação,
se foi resolvida, finalizada, e aí a verificação da eficácia é, de alguma forma, verificando se ela realmente, a ação ou as ações eliminaram a causa ou as causas do problema. Meu, então, oi. Depois que você faz a ação, que você, vamos dizer, arquiva entre o FAQ, ela pode se tornar um risco para a companhia? Sempre, é uma outra pergunta, viu, nisso? Sempre uma ação, uma determinada ação que seja corretiva, né, ou que seja até uma ação para tratamento de risco, pode gerar outros riscos, né? Pode gerar riscos que a gente chama secundários, né, que não existiam e que começaram a existir por conta da ação. Isso é normal, né? E deve ser observado também. Por isso que a norma coloca, dona Nilce, aqui no texto dela, ó, atualizar riscos determinados durante o planejamento, né, durante as ações, né, na ação corretiva. Então, isso é importante também. Principalmente verificando a questão que eu falei, né, dos riscos secundários por conta do próprio tratamento, né? Que o tratamento do risco pode gerar outros riscos que não existiam antes do tratamento. Beleza? Entendi. Obrigada. Tem uma dúvida, alguém pode... Apareceu porque eu não estou conseguindo ver o chat, alguém pode ler para mim? Um chamado de um cliente por falta ou vazamento de gás é um FAQ ou apenas um registro? Se um cliente faz um chamado por vazamento de gás, ele, se for uma não conformidade do sistema de gestão, que eu acredito que nem sempre é, né? No caso, a não ser que seja identificado que foi uma falha no sistema, no processo, vai ser necessário abrir um FAQ. Se não, pode ser registrado. Só como registro. O que é que a norma diz? Olha, que deve avaliar a necessidade de ação para eliminar a causa. Então, pode não ser necessária a identificação, avaliar a causa, porque pode estar relacionada a uma questão sistêmica, né, do problema sistêmico que a gente discutiu na aula passada, ou pode não ser uma não conformidade, né, pode ter sido um problema que não foi uma não conformidade, uma falha do processo de vocês. Tem que ver os requisitos, né? Perfeito, Claudinei. Pode ter sido também pontual, por isso que pode ser o registro apenas, né? Pode sim. Então, o que vocês vão fazer é utilizar para não conformidades que vocês não conhecem a causa, vocês precisam tomar ação corretiva. Ou seja, aqueles problemas que são sistêmicos, inerentes ao sistema, que vocês precisam resolver com a ação de melhoria, devem ser tratados, devem ir para necessidade de melhoria, para análise crítica da direção, né? Não é que não vão ser tratados, mas a ferramenta não é o FAQ. O FAQ é para tratar problemas operacionais, causas de problemas operacionais, que vocês precisam investigar e tomar uma ação, que é uma ação corretiva, ali é mais operacional, para evitar que o problema ocorra novamente por conta daquela causa. Se o problema é sistêmico, ou seja, eu só resolvo com ação de melhoria, não é essa ferramenta, né? E a gente tem até uma atividade, né, que vamos terminar de corrigir agora, que eu acho que só uma equipe, né, trabalhou, apresentou, a gente vai corrigir o restante para deixar bem entendido que é um problema sistêmico, que é um problema operacional. Não tem atividade? Tem. Beleza. A primeira equipe, a equipe que apresentou foi a equipe A, não foi? Vocês lembram? Da equipe A. A Valéria, não foi que apresentou? Foi. Isso. Foi. A Valéria apresentou, problema sistêmico, problema operacional. Aí vamos para a equipe B. Aí eu vou pedir, por gentileza, a Maria José para apresentar. Mazé. Pode ser? Ou pode ser qualquer pessoa da sua equipe. Deixa eu se apresentar aí, já que ninguém se pronunciou. Rafael aqui. Rafael, pronto, Beleza. fica à vontade.
Pronto, aqui alguns exemplos aí que a gente colocou, Romeu, de problema sistêmico. O primeiro seria o cálculo de penalidades, que é feito de forma manual, que acho que foi a Mazé e o Josias que sugeriram lá na hora. Uma ação que a gente poderia implementar seria a automatização, a criação de um sistema, né, algo nesse sentido, que fizesse com que isso não fosse mais feito de maneira manual para não ocorrer nenhum tipo de erro de inserção de dados ou algo do tipo, né? E a nossa vez seria uma ação de melhoria aí, né? Perfeito. Veja que não foi o cálculo da penalidade realizado de forma manual, é uma questão do próprio sistema, não está sendo feito manual por conta de um problema operacional, não foi uma falha, né? E para resolver isso é mudar o sistema, né? Automatizar isso aí. Eu concordo com a questão. Pronto, beleza. O outro exemplo que a gente colocou de problema sistêmico vai mais ou menos aí no mesmo sentido, seria uma automatização também, né? Atualmente o faturamento, acho que a Mazé até trocou aí, ela colocou que é feito um faturamento anual, tanto da térmica como das penalidades, né? E seria ideal que esse cálculo fosse feito também de maneira automática, sistematizada. Perfeito. São duas ações aí do financeiro que melhorariam a gestão deles. Perfeito. Concordo com as duas. Alguém de alguma outra equipe não concorda com algum desses pontos colocados como sistêmico? Beleza. Problemas operacionais. Pronto, operacional. Aí a gente colocou a grande demanda para emissão de segunda via de faturas em específicos dias dos meses, né? Aquele período ali que o pessoal que vence o faturamento dos clientes, que eles entram em contato com o Josias para ficar pedindo a segunda via, renovar o boleto, e isso ele tem que abrir mão de outros serviços que ele faz para ficar dando atenção a esse pessoal, respondendo essas demandas. E acaba ocasionando, eu acho que no caso seria um problema operacional. Me corrigir se estiver errado. E aí? Grande demanda para emissão de segunda via de fatura em específicos dias dos meses, sobrecarregando os colaboradores. Aí a gente ficou em dúvida, Romeu, se seria sistêmico ou não. Mas como a atividade ela pode ser realizada, né? O grande problema seria a sobrecarga. A gente pensou que seria algo operacional, mas ficou em dúvida ali entre sistema e operacional. Ok. Isso aqui é uma falha operacional? Não é uma falha, seria uma ação de melhoria, né? Por isso que a gente ficou nessa dúvida do sistema ou não. Problema sistêmico ou não. Mas, assim, ela pode vir gerar uma falha, se ele não conseguir, por exemplo, atender essa demanda. Ok. Se você não atende a demanda por limitação de pessoal, de algum recurso interno, isso é um problema sistêmico, não seria operacional. Seria sistêmico, então, é isso? Seria sistêmico. Você não consegue, né, o seu sistema não está preparado para aquela grande demanda que vem em alguns dias específicos do mês. Mas, assim, entende que também não seria obrigatoriamente, assim, não está preparado, né? Pode ser que ele dê conta e pode ser que ele não dê. Isso, mas se você não conseguiu dar conta, né, por limitação e não por uma falha interna, isso é um problema sistêmico. Problema sistêmico. E se ele estiver dando conta, por exemplo, essa foi a nossa grande dúvida, por exemplo, se ele estiver dando conta, aí seria operacional ou não? Não, na verdade, você está... É porque o sistema ele já tem essa demanda, né? Já tem esses clientes, mas digamos que fosse uma indústria e você tem uma limitação, né? E você fechou contratos a mais do que você consegue atender, você sabendo daquela sua limitação, isso seria um problema operacional, mas do comercial, de ter fechado o contrato que você não consegue atender. Você não vai atender por falha, por falha da operação. Porque o problema operacional o sistema deveria atender totalmente, perfeitamente, está preparado para aquilo, mas por algum motivo, que você a princípio não sabe qual você não atendeu. Aí o operacional, Romeu, o operacional, ele o objetivo dele é o cliente, né? Então, é sempre levado ao cliente, né? Na verdade... Uma falha que prejudique o cliente, é isso?
Não, ele pode ser, o sistêmico o operacional pode ser independente de ser para o cliente, a gente pode pensar para o meio ambiente também, para a saúde e segurança, né? A questão do problema sistêmico e o problema operacional é que o sistêmico a gente tem que melhorar o sistema para resolver. O problema sistêmico ele só é resolvido pela autodireção, com mudança, com investimento no sistema. Entendi. Obrigada, entendi. O problema operacional é o sistema está preparado. O sistema dá para fazer bem feito, mas não está saindo correto. Por quê? Porque aconteceu algum erro. Alguém errou, o equipamento quebrou, né, alguma falha. Ok. Beleza? Massa. Esse segundo, a gente também ficou discutindo a questão de sistêmico, operacional, mas a gente encaixou como operacional. Seriam os processos de pagamentos que chegam lá no financeiro de forma incompleta. Operacional, né? Operacional, Porque né? ele deveria chegar de forma completa, mas não está chegando de forma completa, por quê? É porque o sistema não permite, ele não tem essa possibilidade de chegar completo? Não, por alguma causa, algum motivo está acontecendo. Então, isso aqui está corretíssimo, é um operacional, né? Aí a gente colocou como ação aí, elaborar um checklist, né, com os documentos necessários para cada tipo de contrato. Por exemplo, pode ser. Perfeito. Então, ok. Beleza. Show. Obrigado. Vamos ver aqui para você. Jardel. Quem é que pode apresentar aqui da equipe C? Está no nome do Jardel. Eu posso apresentar, eu sou Marciano. Oi, Marciano, por favor. Obrigado. Vamos lá. Como uma das formas, problemas sistemáticos que a gente identificou foi o não atendimento dos prazos de ligações dos clientes distantes, mais de 20 metros, da rede de gasoduto. Isso, inclusive, foi uma das coisas que o nosso diretor identificou que havia esse problema aqui. Aí, o que ele fez foi limitar a contratação somente a clientes que já possuem infraestrutura na porta, ou seja, já em frente, na rua, para agilizar essa questão. Mas eu não entendo se é sistêmico, não. Não sei por que eu não entendo que seja sistêmico esse daí. Eu entenderia como operacional. Você não consegue atender a clientes distantes num prazo específico, né? Num prazo que é determinado, né? Você não consegue atender porque o cliente é distante. Isso aconteceu várias vezes. Porque meio que a diretriz que tinha é, o cliente está a, sei lá, 1 quilômetro de distância. Beleza, vamos captar ele, mesmo assim. Aí havia toda uma demora para fazer projetos, liberar licenciamento, tudo isso. Agora não, a gente já meio que adotou uma nova diretriz, já meio que corrigiu esse problema sistemático, e a gente só vai atender o cliente que já passa na porta, já tem estrutura lá. Então, por isso que a gente colocou como sistêmico, não como operacional. Esse é um problema. O seguinte, Romeu, que o problema é sistêmico no sentido que a empresa sabe que funciona dessa forma. Então, é por isso que ele é sistêmico. Perfeito. Mas aí ele é sistêmico por conta de uma nova diretriz, né? Colocada pela alta direção. Não, veja, o problema sistêmico é a limitação que vocês têm no sistema, no método atual que vocês trabalham, para atender clientes com essa distância, num prazo razoável, no prazo... O problema sistêmico, você me corrige, Romeu, se eu estiver errado, é tipo um risco assumido, é alguma coisa que a empresa já conhece, ou não, já conhece, é um risco assumido. Isso, Claudio, perfeitamente. E o que é a ação aqui? A ação que ele está colocando, na verdade, não é uma ação de melhoria. É uma ação para evitar que a falha ocorra, né? O que seria o problema sistêmico, o que eu falei, não necessariamente ele vai causar um problema para a empresa. Né? O problema sistêmico é uma limitação do sistema que vai ser conhecido e limitado. Então, você não vai vender o que não tem para entregar. Por exemplo, limitando contratação somente de quem possui infraestrutura na porta do abrigo, né?
E aí você limitou suas ações, digamos, no teu comercial, para não causar nenhum transtorno, né? Não ter um impacto nos objetivos do cliente, de meio ambiente, nesse caso aqui, de qualidade, né, do cliente. Então, o problema existe, essa ação aqui é uma ação de limitação do sistema, né, interno, não é para melhorar, porque você não está conseguindo agora, com essa ação, atender ao cliente com mais de um quilômetro. Né? Você não deixou o teu sistema melhor, você simplesmente adequou... A gente dessa forma, a gente consegue cadastrar os clientes que estão distantes e meio que aglutinar eles para fazer uma estrutura para todos ao mesmo tempo. Perfeito. Pode ser. Ok. Então, no caso, seria qual ação aí? Uma ação Não, essa ação é uma ação adequada, mas ela não é, na verdade, uma ação de melhoria. Eu não sei exatamente o que é que você poderia fazer para conseguir atender nesse prazo, que no caso você está colocando aí, né? Eu vou cadastrar... Beleza, mas aí no caso não é uma ação de melhoria, seria que tipo de ação? Essa ação aqui é uma ação de mitigação, pode ser uma ação, né, que você está indo, na verdade, não está indo para resolver o problema, está evitando que o problema impacte, está deixando de contratar, de fechar, né, para não atender no prazo. Certo, é uma ação de mitigação, então. Mas mas está correto, esse é um problema sistêmico. Outro problema sistêmico que a gente identificou aqui é a dificuldade no atendimento de clientes de pequeno porte, com restrição de área para a implantação de abrigo. Porque o nosso abrigo ele já tem umas dimensões assim, relativamente consideráveis. Ele tem uma certa profundidade, largura e altura padrão, mínimos. Então, tem alguns clientes que já têm uma dificuldade de liberar esse espaço para colocar o nosso medidor. Então, a gente está implementando ainda, a gente já está trabalhando nisso, em fazer um projeto alternativo de estações para esses clientes que têm esse tipo de limitação e que reduz-se o tamanho. Para isso, a gente vai fazer uma prototipagem, desenvolver todo esse projeto. Perfeito. Ok. Na minha visão, está correto. Não sei se alguém tem alguma visão diferente aí. Aí a gente enxergou isso como ação de melhoria. Seria o caso mesmo? Ok. Eu acho que sim. Vamos para os operacionais? Vamos lá. Dificuldade no faturamento devido à ampla faixa de pressão regulada em clientes de pequeno porte. Tem vários clientes de pequeno porte, alguns têm uma pressão X, outros têm uma pressão Y. Isso dá uma divergência no faturamento. Então, a gente fez essa diretriz interna de fixar o valor de pressão de acordo com o cliente. Ok. Aí a gente considerou isso uma ação corretiva. Ok. O segundo. Conflito de interferência de gasodutos e redes. A Valéria tem uma questão aqui. Algo semelhante. A Valéria apresentou algo semelhante. Oi, Valéria. Eu não entendi por que esse daqui é operacional. Eu também achei meio sistêmico. Vamos entender. Essa ampla faixa de pressão regulada para clientes de pequeno porte, isso é uma questão do próprio sistema. No contrato tem essa faixa. E aí você pelo menos aí é de pequeno porte. Não sei se tem no contrato, não. Como é? Há uma linha geral. Mas havia as exceções. Então, cada contrato tem uma faixa diferente, é? Tem um número diferente para cliente pequeno. Haviam divergências. Mas aí não é no sistema, não. Porque no contrato dá uma faixa, né? Às vezes ele permite uma faixa. Então, para por você permitir a gente deixou uma fixação. Marciano, por você permitir uma faixa, você iria controlar dentro daquela faixa.
Então, é isso que eu acho que a Valéria dentro está... daquela faixa, vai acontecer o problema de dificuldade. Mas deixa eu terminar meu raciocínio. Pois é. Eu acho que é isso que a Valéria também está entendendo, e eu também. Você tem uma faixa onde você vai controlar aquele intervalo de faixa. E aí não seria uma coisa tão operacional, seria só mais um controle dentro daquela limitação de faixa. Eu achei que também... Essa dificuldade de faturamento foi por uma falha, foi um problema, foi um erro, ou é algo que é inerente ao sistema? Eu entendo que o nosso, já que tu comenta, Marciano, que vocês tinham pensado quando colocaram isso, eu entendo que seria um problema operacional se todos os contratos estivessem dizendo que se fosse 1 quilo de pressão, aí num determinado cliente, quando foram ligar, o cliente disse, não, aumentei um pouquinho a pressão, aí a pessoa foi lá e botou 1,5 kg. Aí eu entendo que seria ou então... a reguladora ficou dando passagem, não sei, e a pressão subiu para 1,5 kg, mesmo tendo sido regulado em 1 kg. Aí eu entendo que seria operacional, porque o nosso sistema, o nosso método, estava dizendo que era 1 kg, e por uma falha no equipamento, ou algum erro na leitura, a pessoa ou regulou a maior, ou o sistema deu passagem e permitiu que a pressão subisse. E aí eu teria um erro operacional, eu entendo... Deixa eu tentar ajudar. Boa tarde. Os contratos residenciais, comerciais, industriais, eles têm faixas de pressão, tá? Exclusivamente os de pequeno porte aí, a pressão, não estou lembrado até agora, até 2 bar, tá? O contrato fala que nós oscilamos dentro dessa faixa, em um range. É o contrato, ponto. Só o que acontece, quando nós vamos emitir nota fiscal, nós precisamos da pressão exata. Eu estou tentando simplificar a discussão, tá? A gente precisa da nota exata. A gente não pode colocar lá na fatura que a pressão oscilou entre 1 e 2. A gente colocou pressão exata. Então, o que acontece? Como os clientes de pequeno porte são clientes com características similares, nós iremos setar essa pressão, certo? Em 1 bar. Ou seja, atendendo o contrato e facilitando o meu dia a dia no faturamento. E aí eu vou exercer um controle de revisão dessas pressões sempre que possível. Tá? Então, quando a gente fala que é operacional, é neste sentido, que devido a um range que existe em contrato, a gente está sistematizando o faturamento para que ele fique mais prático para ambos os lados, tanto para o cliente, que vai saber exatamente a fatura, sem muitas alterações, e para a gente aqui na hora do fechamento desta. Entendi. Aí a gente considerou isso um problema operacional no sistema. Ok, vamos para esse segundo. Conflitos de interferência de gasodutos e redes, congestionamento subterrâneo. Foi algo parecido com o que a Valéria colocou, só que a Valéria colocou mais voltado para a parte de cadastro de rede. A gente já pensou num algo mais que extrapole a Cegás, por exemplo. Implantar um sistema de gestão, cadastro e controle entre as partes envolvidas. Ou seja, não somente a Cegás, mas também envolver uma CAGES ou uma empresa de telecomunicação que também use esse espaço subterrâneo ali para evitar as interferências. Isso aqui é um sistêmico, né? A ação é de melhoria. Então, implantar um sistema está dentro como sistêmico, né? Mas o problema em si é operacional. Romeu, eu acho que o pessoal confundiu operacional com relação a operações, operação de gás, entendeu? Ah, beleza. Essa é a... Eu entendi agora, Sérgio, obrigado. O operacional, aqui de sistêmico operacional, não é que está fora da operação da empresa ou dentro da operação, né? É que falha, o problema operacional é uma falha que ocorreu, que o sistema deveria ter entregue com qualidade e por conta da falha ele não entregou com qualidade. Não é que ele não tem capacidade de entregar com qualidade.
Aí, nesse caso do sistema operacional, a gente tem que investigar o motivo. Ele deveria entregar com qualidade, mas não entregou. Qual a causa? Essa causa é desconhecida. E aí vai ser investigada, isso é que é a ação corretiva, investigar a causa e fazer com que o problema não ocorra novamente. O problema sistêmico pode ser lá na operação, pode ser um limite do teu processo. A tua máquina, o teu equipamento, ele não consegue ter aquela variabilidade específica que alguém está querendo, né? Não consegue atender um determinado nível de qualidade, mas não quer dizer que não tem qualidade. A gente discutiu isso na aula passada, né? Pode certificar, mas sabe qual é o público que consegue atender, né, com aquele nível de qualidade. Aí é só vender o que tem para entregar. É só não fazer propaganda enganosa, é só, né, saber o limite do seu sistema e atender, né, prometer aquilo que você vai ter certeza que vai entregar. Né, então a ação, Romeu, no caso desse problema operacional, seria o quê? Apenas intervir em casos pontuais? Esse problema aqui que você está colocando está corretíssimo. O conflito, a implantação do sistema, a ação de melhoria. Só que ele não é operacional, ele é um problema sistêmico. Ele não foi uma falha da tua equipe, não foi uma falha do teu pessoal que devia fazer bem feito, que o sistema permite que faça bem feito e não conseguiu fazer. Esse aqui é um problema que se resolve com investimento, com ação para melhorar o sistema. Mas no caso aí eu coloquei como sendo, por exemplo, aconteceu uma interferência, quebrou uma rede da CAGES, por exemplo. Ah, tá. Esse conflito não seria de gasoduto e redes, o congestionamento subterrâneo, tá. Então, vamos lá. A causa, a ação a ser implementada, implantar o sistema de gestão, com cadastro, controle entre outras partes envolvidas. Não, sem dúvida, essa ação aí está mais para sistema. Entendi. Na prática, alguém está cavando uma rede, passou e quebrou a rede, né, Exatamente. Okay. Ou por falta de comunicação. Romeu, pode ser. Ok. Romeu, senhor, acrescentando, é o conflito de interferências, porque você falou do equívoco humano. O adequado seria a realização de um projeto, as interferências serem consultadas. Só que em muitos momentos isso não é feito. Mas a concessionária, por exemplo, a CAGES, a empresa citada, ela sabe disso. Então a gente está tentando fazer uma ação de se aproximar dela para que esse sistema, né, de gestão do cadastro ele fique mais de fácil acesso. Porque hoje ela tem que mandar ou um ofício para cá, ou uma chamada de call center, certo? Para que a gente possa saber o que ela quer, né, para aí sim se manifestar com as informações que ela gostaria, né? Que vai fazer uma obra, que o nosso gasoduto está lá. Então, a gente quer tentar fazer isso, tornar essa proximidade maior. Por isso que a gente fala em um sistema de gestão. Porque é fato, você vai realizar uma obra, você precisa conversar, né, solicitar os cadastros das outras concessionárias, para saber o que existe ali. Isso é uma coisa de conhecimento das partes, tá? Mas, infelizmente, se assume o risco, em alguns momentos, de simplesmente executar, tá? É esse o ponto. Entendi. Aí, nesse caso, Romeu, pelo que eu estou entendendo aqui, e eu acho que foi isso o nosso entendimento final, a gente acabaria corrigindo o problema operacional com a ação sistêmica. Com certeza. Pode ser com uma ação sistêmica de melhoria, além de melhorar o sistema, ele vai resolver vários problemas operacionais. Né? Vai dificultar acontecer um problema operacional. Ok. Beleza, vamos passar para a equipe D? Marcelo, obrigado, viu? Equipe D, o Fabrício. Pode apresentar? Boa tarde. Deixa eu só dar uma olhada aqui, Romeu. Beleza, tá aqui. Posso seguir aqui? Pode sim, por favor.
O exemplo 1 aqui, sistêmico. Excesso de tempo para aquisição de produtos e serviços. Esse a gente colocou como problema sistêmico, né, já é conhecido. A ação aí é rever o fluxo com setores internos e atuar aos órgãos governamentais. Aí a gente depende muito. Isso é uma ação de melhoria. Ok. Tá correto? Na minha visão está assim. Se alguém de algum outro grupo tiver uma visão diferente, mas eu estou vendo como sistema. Pronto. O exemplo 2 é insatisfação com o plano de saúde pelo corpo funcional. E a ação a ser implantada aí é buscar meios legais para distrato e contratar novo serviço que atenda às necessidades do corpo funcional. Uma ação de melhoria também. Ok. Sistêmico. Bom. Correto. Operacionais. Chamado de emergência por falta de gás. A ação é atender o chamado e rearmar a válvula de shutoff. E é uma ação corretiva. Ok. Claramente é operacional. Talvez essa ação que você está colocando, ela seja mais uma ação imediata do que uma ação corretiva, né? Ela é aquela ação para conter a não conformidade, né? Ela ainda não foi na causa. Talvez você precise investigar a causa para fazer com que ela não volte a ocorrer. Não volte a ocorrer a falta de gás por racionamento, né? Mas ok, problema operacional. A última corretiva que a gente colocou aqui, operacional, é empilhamento inadequado dos tubos. A ação implantada, que deve ser implantada, é contratar uma empresa para desmontagem dos tubos e o novo empilhamento. Também uma ação corretiva. Da mesma forma que a anterior, eu acho que essa é uma ação imediata. Você contratar uma empresa para desmontar e fazer novo empilhamento não vai garantir que na próxima vez não vão empilhar de forma inadequada, né? Será que vai resolver a causa, né? A não ser que essa empresa, só ela, faça empilhamento agora de forma adequada. Uma ação seria adequar o almoxarifado para recebimento das tubulações, né? Poderia ser? Pode ser. Se for, agora veja só, se o problema do empilhamento inadequado é porque a estrutura de vocês não permite empilhamento adequado, porque não tem os suportes adequados, né, a estrutura adequada, aí vai ser sistêmico. Mas se não está empilhando porque não sabe empilhar, por desleixo, né, por qualquer outra causa que a gente não sabe qual é operacional, tem que... Então, pela causa eu posso colocar ou sistêmico ou operacional. O corretivo é operacional. Isso. Assim, se você está empilhando de forma inadequada os tubos, você não... E se for sistêmico isso, você não vai se assustar de chegar no almoxarifado e está tudo empilhado de forma inadequada, porque você já conhece o sistema. Mas seria sistêmico se eu não tivesse, por exemplo, um pátio que desse para fazer um empilhamento correto, né? Mas se você tem, e o problema está sendo porque o pessoal não sabe fazer, ou por algum motivo não fez como deveria ter feito, aí é operacional. Você vai ter que investigar o motivo, né? Qual foi a causa. E aí tomar ação para eliminar essa causa. Eu podia também botar como sistêmico se fosse o pátio inadequado. Isso. Pode ter até um mix dos dois, né? O pátio não está tão adequado, mas poderia até estar mais ou menos organizado, está muito bagunçado, né? Poderia... Então, pode ser... Aí entra aquela questão, mas eu tomo ação de melhoria que termina resolvendo o problema operacional também. Verdade, né? Pode ser. Né? Quando acontece muito, a questão cultural até. Né? Se você entra no shopping center, tudo limpinho, o chão organizado, você... né, não vai pegar um papel e jogar no chão. Dificilmente alguém iria fazer isso, né, porque já vê o ambiente ali muito organizado. Mas tem gente que chega, já vê um monte de lixo ali no chão, aí vai e joga, não está nem aí. Que não jogaria se tivesse o local mais organizadinho, né? Então, é a questão também de cultural pela própria organização do espaço.
Me permita isso, chama-se teoria do contexto, né? Está dentro da teoria do contexto. Verdade. Você encontra tudo limpinho, bonitinho, você se mantém ali, né? A gente ter filósofo na equipe é muito bom, viu? Não é para tanta, amiga Nils. Oi, Sérgio. Não, entra aí também aquele conceito do Pokayoke, né? Você pode criar um sistema que vai... antibobeira, que impede que a pessoa fale. Exatamente. Por exemplo, né? Você tem um local de empilhamento de tubo que já está na posição correta, que o cara é só colocar lá do jeito certo, que não vai ter problema nenhum. Não tem como fazer errado, né? Sérgio, eu vou bem nordestina, onde a vaca vai, o boi vai atrás, né? Depende. É mesmo. Mas é isso, foi ótimo aqui, viu? Beleza, obrigado. Próximo. Equipe E. Não bote para mim, não. Bote para o Arimateia, que o Arimateia está bem por dentro disso aí. Doutor Arimateia, sempre por dentro de tudo. Pode começar. Cadê? Ari, cadê você, Ari? O Ari ou Caio, dos dois. Bem, mas... Caio Arimateia. Muito bem. Dona Nilce não está para a senhora, dona Nilce? Como é, meu filho? Não estava para a senhora responder? A gente responde junto, é porque você, meu filho, é do QSMS, a gente responde junto. Eu estou aqui do seu lado. Não, tudo bem, já que foi colocado, né, e se eu for novamente, aí vai ter a penalidade de redução de pontos, vamos lá. Bem, foi citado aqui por nós aqui, Romeu, exatamente 2 problemas sistêmicos, né? O primeiro é o poder calorífico superior, né? Porque, na verdade, principalmente no segmento industrial, né, ele é uma propriedade do gás natural que é muito mais, digamos, sensível, né? Que é exatamente a quantidade de energia, né, que 1 metro cúbico de gás ele pode fornecer, né? Quando da sua queima, né? Então, existe um equipamento, né, que aí isso é amplamente divulgado tecnicamente, né, e a Cegás tem vários equipamentos desse, que é exatamente o chamado cromatógrafo, né, que ele vai e obtém exatamente não somente o poder calorífico superior, mas como também um ponto de Orvário, né, a composição do gás, né, para saber se ela está comercialmente adequada. E eu acredito que isso, até mesmo por força até de resolução da ACE, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegado do Estado do Ceará, então existe uma certa periodicidade, exatamente de repassar os dados obtidos no cromatógrafo, né, nas várias estações de transferência de custódia, que são chamadas as ETCs, né, que são os conhecidos pontos de entrega de gás natural, né, onde ali, nessas ETCs, né, o gás deixa de ser um gasoduto de transporte e passa a ser um gasoduto de distribuição. Por isso que eu disse que você daria para falar, porque você deu uma aula para a gente, entendeu, Arimateia? Tá certo, Nilson. Muito bom. Então, aí o tipo de ação é exatamente uma ação preventiva, né? Perfeito. Só confirmando isso aqui, viu, Arimateia? Esse é claramente um problema sistêmico, como a equipe colocou. A ação de monitoramento é uma ação para garantir o controle, já que conhece o problema, vai garantir o controle para evitar que ocorra, né, que impacte. E aí é o que eles estão colocando como ação preventiva. Né? Essa ação aqui não resolve o problema, ela monitora e evita o impacto, né? Então, exatamente. Ok, tá correto. Não é um problema operacional, é sistêmico, só que a ação ela não está resolvendo, né? Não vai mudar esse poder calórico. Isso, porque como a Cegás
Romeu, é uma companhia que ela faz somente a distribuição, né? Então, ela recebe o gás dos supridores, né? Seja da Petrobras, seja do GNR, né? Então, aí o que ela pode é pleitear, né? Junto aos supridores, exatamente o fornecimento de um gás que a gente denomina de gás certo rico, né? Exatamente ele tendo um poder calorífico maior, exatamente para poder ele fornecer mais energia, né, em quilocaloria, né, exatamente por metro cúbico, porque a média do gás natural, ele gira em torno de 9.100, né, quando a gente já tem um gás em torno já de 9.400, 9.500 metros cúbicos, ou calorias por metro cúbico, então aí é considerado um gás rico, né, principalmente o gás que vem através da forma liquefeita, né, que tem todo o processo de regasificação lá no Porto do Pecém. Então, esse gás, ele vem de Trindade e Tobago, ou então lá de Angola, né, que é um país africano, lá do continente africano. Geralmente, o biometano, até mesmo porque que é um gás que é obtido através de resíduos orgânicos, então é um gás que naturalmente ele já tem o poder calorífico menor. Então, por esse motivo, né, não se deve elevar muito o percentual dele exatamente na mistura com gás natural oriundo do petróleo, exatamente para que não tenha, né, uma queda considerável no PCS. Muito bem, parabéns. Muito bom. Pode seguir para o próximo. Pronto, o próximo ponto que nós colocamos aqui como problema sistêmico é exatamente o sistema de medição, né, que é o monitoramento do desvio, né, para controle do processo, né, que é exatamente uma ação preventiva, né, não somente em termos do sistema de medição, né, que é comumente falado medidor de vazão, mas ele na verdade é um totalizador de volume, né, ele totaliza o volume de gás, né, a uma determinada pressão, né, que fica passando através deste certo instrumento de medição. Não é somente o funcionamento para saber se ele está funcionando bem, se ele não está travado, enfim, mas também em relação se ele está adequado exatamente com o consumo do cliente, né? Se o consumo do cliente aumenta ou diminui, né? Em alguns casos ele precisa ser substituído, né? Por certo um outro tipo de medidor, exatamente para poder não ocasionar erros em relação ao faturamento da companhia. Ok. Muito bem. Operacional. Vamos lá. Citamos aqui 2 problemas operacionais. O primeiro exemplo é exatamente interferência de terceiros na rede, né? A ação a ser implementada é acompanhar as atividades de terceiro e fornecer as informações necessárias da nossa rede, né? É um tipo de ação exatamente corretiva, né? Então, continuar, né, a ter esses tipo como se fosse um seminário, né, principalmente das empresas concessionárias que realizam muitas intervenções no solo, no solo principalmente urbano, né, não somente a CAGES, mas como também a própria Prefeitura de Fortaleza, né, nas obras de pavimentação, de duplicação de logradouros públicos, né, questão de drenagem, empresas de telefonia, né, tem aí crescido muito, exatamente por causa da pandemia, as pessoas trabalhando mais em casa, então o número de pedidos de internet de banda larga, né, essa rede ela tem aumentado uma velocidade muito, muito grande, e com isso, consequentemente, aumenta o risco de interferência de terceiro na nossa rede, né? Então, continuar, né, realizando esses simpósios, manter sempre o nosso mapa urbano básico, que é o conhecido MUB, né, atualizado, né, com o traçado da rede, né, procurar sempre
além de conscientizar essas companhias, toda vida que eles forem solicitar, né, o MUB, a gente saber onde é que a rede deles vai ser implantada, se fazer até mesmo a sondagem até in loco, né, no local, para saber a profundidade correta, a localização onde o duto está passando, exatamente para se evitar um transtorno maior no momento da sua execução. Ok. Pode passar para o 2? Pode ser. Vamos lá. O problema operacional 2 é exatamente os vazamentos, né, que isso pode ser tanto da nossa, tanto ocasionado ou por falha da nossa rede, ou então por motivo de terceiros, né, então acionando, né, o plano de atendimento de emergência, que é o PAI, né, são as iniciais, né, e o tipo de ação é exatamente a ação corretiva, né, então aí nesse PAI tem aí todas as etapas, né, ligar para o telefone de emergência, ser acionada a equipe de emergência, né, chamar o corpo de bombeiros, né, isolar a área, enfim, todas as medidas necessárias para a mitigação de um risco maior, né, e fazer a resolução do vazamento para não ter maiores riscos e muito menos a produção de feridos e de vítimas fatais. Ok. Eu entendo, considerando o vazamento como operacional, eu acho que está correto, que o plano de atendimento à emergência, ele não vai prevenir que ocorra vazamentos no futuro, vai? Não, ele vai ser pontual. Ok, então ele termina sendo um plano, aplicar o plano de atendimento à emergência, ele é ação pontual imediata. Uma ação corretiva seria uma ação para evitar vazamentos futuros pela causa daquele vazamento que vocês identificaram. Teria que identificar a causa, por que vazou? Não deveria ter vazado. Aí a causa vocês teriam que tentar eliminar para que no futuro não volte a vazar por conta daquela mesma causa. Entendi. Mas o problema operacional está claro. Pessoal, perfeito, gostei aqui. Eu acho que deu para entender o problema sistêmico e operacional. A gente vai ver uma ferramenta que é bem simples. Eu acredito que todos vocês já conhecem, mas a gente vai verificar algumas regrinhas aqui dessa ferramenta para aplicar. Vocês vão, deixa eu mostrar aqui. Tá, eu vou mostrar duas, na verdade. Uma que é bem simples, que é na identificação das causas. Identificação de causas. A gente vai falar sobre duas ferramentas simples. Alguém levantou a mão? Oi, Valéria. É uma dúvida que eu tenho. Essa classificação de ser um problema sistêmico ou operacional, a gente usa ela nos FAQs? Não, na verdade, o seu FAQ ele não vai pedir essa determinação se é sistêmico ou operacional, não. Ele vai pedir para você determinar a ação corretiva, ou se é uma ação de melhoria. Aí você tem que ter muito claro, né, que se é um problema sistêmico, que é inerente ao sistema, você não vai resolver com a ação corretiva. É basicamente para entender isso. O que acontece muito, viu, nas auditorias, a gente verifica um problema identificado no FAQ, aí definições, e aí não resolve, aí vai no próximo, para a próxima autoria não resolveu ainda, não resolveu, e aí termina chegando no final identificando, mas isso aqui não resolve com a ação corretiva, isso é um problema sistêmico. Para resolver isso, a gente tem que mudar o sistema, tem que melhorar o sistema. E a ideia da ação corretiva é realmente eliminar causas, que a gente vai investigar e descobrir, e às vezes não resolve porque não descobriu a causa correta, né? Não foi na causa raiz, e aí tem que continuar a investigação. Entendi. Obrigada. Beleza. Então, pessoal, a maioria das pessoas se prende na solução dos problemas, mas não é o problema que tem que ser resolvido. A gente precisa identificar as causas do problema e, a partir dessas causas, buscar as soluções.
Não adianta combater o problema, pois ele é só o efeito. A gente precisa eliminar a causa para que o problema desapareça. E esse problema que está falando aqui é o operacional. A gente tem que eliminar a causa, que aí o problema operacional vai desaparecer. Para eliminar problema sistêmico, a gente tem que melhorar o sistema, tem que investir. Aí, normalmente, o problema sistêmico, quem resolve é a direção, com investimento, com melhoria do sistema. É necessário conhecer bem as causas e, a partir dela, gerar as ideias. Né? O que realmente causa esse problema? O que faz esse problema acontecer? Né? E tem algumas técnicas. Tem a técnica do brainstorm, o método dos 5 porquês, que a gente usa junto com o Ishikawa. O brainstorm, tempestade de ideias, é bem simples, vocês todos com certeza conhecem, e eu vou passar aqui e mostrar as regras dessa ferramenta. De forma bem rapidinho vocês vão entender. Mas acredito que todos já conhecem. A ideia do brainstorm é a identificação de problemas, de causas de problemas, soluções. É utilizado, pessoal, para canalizar a criatividade do grupo. Ele ajuda a gerar muitas ideias ou alternativas possíveis para a tomada de decisão. Todas essas ferramentas, pessoal, se chama ferramentas da qualidade, são ferramentas para tomada de decisão em grupo. Né? E essa é uma que é bastante utilizada, também é conhecida como filtragem. Brainstorming ou filtragem, né, que faz parte do brainstorming, né, que vai reduzir as ideias geradas até um número controlável. Até onde você pode decidir o que será feito com a filtragem das ideias. E quando eu devo utilizar? Né? Eu vou usar quando for necessário determinar as possíveis causas ou soluções para problemas, para planejar etapas de um projeto, decidir quais serão os problemas ou aperfeiçoamentos a serem abordados, quando tiver que ser tomadas decisões fora da rotina, que exijam uma criatividade especial, eu vou utilizar essa ferramenta. São 6 etapas. A primeira é planejar ou preparar a reunião de brainstorming, determinar os métodos de brainstorming que será utilizado, determinar o método, gerar as ideias, criar os filtros, aplicar os filtros e encerrar a reunião. Importante definir quais são os critérios para filtragem. E esses filtros, pessoal, eles não devem ser apresentados no início da reunião, para não limitar a criatividade. E alguém pode pensar, essa ideia eu já sei que nem vai passar no critério lá de filtragem, eu já nem vou apresentar. Essa ferramenta, o objetivo é gerar o máximo de ideias, até porque uma ideia impossível, né, uma ideia, ela não vai ser implantada, mas ela ajuda a gerar outras ideias. Tipo o pessoal que conta piada, né? Conta uma piada, aí lembra de outra, aí ajuda a lembrar, né? Quanto mais conta piada, mais lembra a piada, né? Outras piadas. Aí enriquece a reunião. A primeira etapa é preparar a reunião, você vai estabelecer um limite de tempo, normalmente 30 minutos, suficiente, para eleger uma pessoa que vai coordenar, secretariar. Aquela pessoa vai escrever aquelas ideias num quadro, né, se for uma reunião no quadro branco, se for presencial, né, ou vai relacionar as ideias, de forma que todos consigam visualizar, estimule a participação, né, certifique que serão seguidas algumas regras básicas. Quais são as regras básicas? Não criticar as ideias, mesmo as mais exorbitantes, expressas por qualquer participante, exatamente porque uma ideia ajuda a gerar outras ideias. Não censurar o que foi dito, buscar a quantidade de ideias, em seguida reduzir essa relação utilizando a filtragem. Estimular as ideias exageradas, engraçadas, a criatividade aí vai ser fundamental, pessoal. Aí pode também apoiar-se nas ideias dos outros, né? Um participante pode, por exemplo, dizer algo que incomode a ideia de outro participante, claro, não é criticando, mas que vai, né, contra a ideia de outro participante. Depois, determinar o método de brainstorming que será utilizado. São basicamente 2 métodos. A gente tem o método pinga-fogo, que as pessoas partilham as ideias simultaneamente e vai relacionando na medida que são ditas. E o método mesa redonda.
O método mesa redonda, pessoal, cada um vai apresentando as ideias por sua vez, todo mundo pode dar palpite a qualquer rodada, e vai prosseguir até quando não houver mais ideias. Vai buscar estimular as pessoas a apresentar ideias naquele grupo. Sempre chama uma pessoa para apresentar. O método pinga-fogo, pessoal, a dificuldade, muitas vezes, é que aquelas pessoas que têm mais, são mais extrovertidas, falam mais, terminam participando mais, e algumas pessoas nem participam, né, ficam mais caladas, às vezes tem uma ideia legal para colocar e termina não colocando, porque já tem muita gente ali falando, né, então tem essa dificuldade. Agora, uma reunião muito grande, o método mesa redonda fica complicado, né, pela demora de você ter que passar uma por uma pessoa até que todos tenham falado, né, então depende da situação, você vai escolher o método a ser utilizado. Gerar as ideias, gere o máximo de ideias possíveis, e aí você vai interromper o brainstorm depois que todo mundo já tiver a oportunidade de palpitar, de participar, não surgirem mais ideias novas, já houver feito a última chamada solicitando ideias, já houver agradecido aos membros da equipe, né, pelo tempo, pelas sugestões, e aí você vai aplicar os filtros. Né, criar os filtros e aplicar. Os filtros, pessoal, são critérios que você vai utilizar para avaliar, para excluir opções. Né, você pode definir filtros. A gente só vai trabalhar ideias que consiga fazer com a equipe interna, que esteja até tal limite de investimento, então, que esteja de acordo com a nossa cultura. E aí são esses os filtros mais comuns. Né, o custo, o tempo, disponibilidade, adequação à cultura, à imagem da empresa, impacto sobre os clientes, que consiga trabalhar com a equipe própria, por exemplo. Depois de aplicar os filtros, né, você vai aplicar os filtros a cada ideia e cancelar qualquer ideia que não passe por todos os filtros, e vai continuar aplicando até ter o número de ideias lá para trabalhar e encerra a reunião. Basicamente isso, revisando as ideias que passaram pelo processo de filtragem, né, certificando-se que todos concordam com as ideias, vai nomear aí os representantes que vão transmitir as informações, fazer plano de ação, implementar as ideias. E essa ferramenta, o brainstorming, sempre é utilizado nas reuniões para aplicar outras ferramentas, por exemplo, o diagrama de causa e efeito. Vocês também devem conhecer, como diagrama espinha de peixe. Ele vai apresentar a relação entre características da qualidade e os fatores que determinam ou constituem, né, essa característica. Isso constitui o diagrama de causa e efeito, que é muito utilizado para esquematizar processos mais complexos. Ele é também chamado diagrama de espinha de peixe. Foi aplicado pela primeira vez no Japão em 1953 pelo professor da Universidade de Tóquio, Kaoru Ishikawa. Ele utilizou esse diagrama para sintetizar opiniões de engenheiros de uma fábrica enquanto discutiam problemas de qualidade. Antes ele era utilizado por auxiliares de Ishikawa para dar organização à pesquisa. Hoje ele é muito utilizado, inclusive faz parte de normas de gestão da qualidade, de controle da qualidade japonesas. E a ideia do diagrama, pessoal, é identificar causas, grupo de causas que tenham relação, né, que possam ter relação com um determinado problema. Normalmente o problema você coloca aqui na cabeça do peixe e aí vai localizando as diversas causas possíveis. Isso em conjunto ali para levantar ideias, né, opiniões, e vai esquematizando, até chegar na causa raiz. Os passos para elaborar, né, primeiro, estabeleça claramente o problema, vai ser analisado, encontre o maior número de causas que possam contribuir para gerar esse problema, aí você pode utilizar o brainstorm aí para levantar as causas, vai construir o diagrama no formato de espinha de peixe, colocando a causa, o problema aqui na cabeça do peixe,
e os grupos de causa. A espinha, pessoal, ela não é uma causa, ela é um grupo. Você vai agrupar. E aí você pode fazer quantos diagramas de espinha de peixe você quiser. Né? Você pode separar. Né? Até porque uma determinada causa de um problema, ela pode também ser considerada ali o efeito e ser desdobrada em outras causas. A gente costuma utilizar um método dos 5 M's, né, que é uma forma de agrupar as causas. Por exemplo, usando um M, o método, especificações, planos, procedimentos, processos, mão de obra, material, máquina, meio ambiente. Né? Então, você vai agrupando, não necessariamente, não obrigatoriamente usando esses grupos aqui, você pode criar outros grupos. E a ideia é anotar o maior número possível de causas, onde as causas mais gerais vão ficar nas espinhas maiores e as secundárias nas ramificações menores. Né? Um exemplo aqui, né? Um problema você vai colocar na cabeça do peixe aqui e vai começar a pensar nas causas. E a pergunta é com o uso dos 5 porquês. Né? Sempre perguntar o porquê aconteceu. Né? Aconteceu esse problema, beleza, mas por que aconteceu? E aí tem que responder o porquê, ou quais as possibilidades. Esse porquê é uma causa. E aí, quando responder, pergunta novamente. É feito menino pequeno, né? Perguntando por quê, mas por quê, mas por quê, até cansar. Normalmente, até o 5º porquê, você termina chegando ali na causa raiz. E aí é isso, por que aconteceu? E aí vai numa causa. Veja que a espinha não é uma causa, é um grupo, é uma categoria. E aí você vem nas causas. Causa de primeiro nível, causa de segundo nível, causa de terceiro nível. Normalmente, a causa raiz é uma causa de terceiro nível, né, que resolvendo ela, você contribui para resolver esse problema. Um exemplo de uma ferramenta, né, da utilização para uma quebra de uma peça. Ó, isso é um problema operacional, quebrou uma peça. Bom, a gente sabe que pode quebrar, mas essa peça estava dentro do período aí de manutenção preventiva, estava manutenida, não devia quebrar, vamos investigar. Aí qual é a pergunta que tem que fazer? É por que quebrou a peça? E aí vai nas respostas. E essas respostas eu vou agrupar. Olha, eu estou agrupando aqui método, mão de obra, máquina, meio ambiente e material. Né? Então, eu vou tentar agrupar aqui as possíveis causas. Quebrou a peça porque o procedimento foi feito errado. Né? O procedimento estava errado, a forma de fazer estava errada. Aí, o que é que eu tenho que perguntar? Por que o procedimento estava errado? Porque estava desatualizado, o POP estava desatualizado. Beleza. Por que quebrou a peça? É possível que a matéria-prima tenha sido de má qualidade. Mas por que a matéria-prima estava de má qualidade? O fornecedor não estava qualificado. Por que o fornecedor não estava qualificado? Porque faltava critério de seleção. E aí começa a agrupar as possíveis causas. O funcionário errou, a mão de obra. Por quê? Falta de treinamento. Desgaste da máquina. Mas por que desgaste? Porque falta manutenção preventiva. Tem muita umidade, meio ambiente. Mas por que tem muita umidade? Tem telhado com goteira. Então, vai começar a agrupar, e aí vai identificar, junto com os especialistas, qual seria a causa ou as causas principais. E marca, né? Esse aqui, por exemplo, causa principal, causa raiz, e vão trabalhar essas causas. Nesse momento, pessoal, de identificar as causas de um problema que já ocorreu, você pode pegar uma causa dessa aqui, isolar como um fator de risco, identificar outros problemas que podem acontecer por conta dessa causa. Né? Se essa causa foi identificada como real. É o que Dona Nilce, eu acho que foi Dona Nilce que perguntou. Uma ação corretiva pode gerar, né, ações de risco, né, para gerenciamento de risco? É isso. Né? Aqui você identifica vários fatores de risco. Porque a gestão de risco identifica o risco, o fator de risco, o risco e as consequências. Então, você pode pegar uma dessa aqui, isolar e fazer lá um desdobramento a partir dele, chegando em outros potenciais problemas, né, que pode não ter acontecido, mas pode acontecer, que é a ideia do risco. Analisar a probabilidade e gravidade dele, chegar no nível de risco, tomar as ações lá para
né, no gerenciamento dos riscos. Ok? Então, essa ferramenta é bem simples, né, e a gente consegue, a partir de uma visão esquemática, identificar as causas possíveis de um problema. E aí as ações corretivas têm que eliminar essas causas. Eu não tenho que eliminar a quebra da peça, eu tenho que eliminar a falta de manutenção preventiva. E um ponto importante aqui, pessoal. Uma manutenção preventiva, muitas vezes, é realizada porque já quebrou a peça por falta dela. Então, a manutenção preventiva é a ação corretiva, não é a ação preventiva. Né? Na maioria das vezes, a manutenção preventiva é uma ação corretiva, porque já aconteceu o problema uma vez e ela só foi implantada porque aquele problema tinha ocorrido. O método dos 5 porquês, né, é a prática utilizada na solução de problemas, com a finalidade de descobrir as causas relacionadas ao problema e identificar a sua principal causa, fundamental, que é a origem do problema. Efeito menino pequeno. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Né? Então, de início, é essa ferramenta que eu vou pedir para vocês aplicarem. Alguma dúvida específica, pessoal, sobre a ferramenta? Se todo mundo está calado, é porque todo mundo entendeu. Então, ninguém entendeu nada. Pode ser os dois, mas tenho certeza que entenderam. Vamos Entendeu, aplicar, sim. Né? Vamos tentar aplicar essa ferramenta? Eu vou formar, pessoal, vou separar os grupos aqui em salas temáticas, em cada equipe. Cada grupo vai utilizar essa planilhazinha aqui, ó. Cadê? Na verdade, vai ter essa apresentação compartilhada, que vocês vão escolher um problema operacional, uma não conformidade, pode ser uma dessas que vocês identificaram no exercício anterior, ou outra qualquer, e vão elaborar o diagrama de Ishikawa, utilizando o brainstorm e o método dos 5 porquês, identificando a causa raiz. E depois, vocês vão preencher o formulário de ação corretiva. Nesse momento agora, vocês vão apenas identificar, elaborar o Ishikawa. Vocês vão usar aqui, vocês vão colocar o problema aqui. Vocês vão escrever o problema e vão começar, e aí vai desenhar, certo? Colocar as causas, uma causa do problema. Você pode agrupar, define que grupo é esse, mão de obra, método, máquina, ou pode criar outros grupos, e vai começar a escrever, né? Pega um texto, escreve aqui uma determinada causa. Ok? E aí vai montar o diagrama para uma das causas. Pessoal, a Tatiana está me pedindo, ela colocou alguns nomes aí para identificar, que eu acho que ela não identificou na chamada, viu? Você vai montar o diagrama, certo? Eu vou compartilhar. Alguma dúvida na atividade, pessoal? Não. Bem simples. Vocês vão escolher alguma desses problemas que vocês relacionaram aqui. Equipe A, eu vou compartilhar a planilha com vocês. Na verdade, eu vou usar aqui os e-mails. Vocês vão receber agora, pessoal, um compartilhamento desse modelinho aqui. Daqui a pouco eu separo as equipes, viu? Não vão sair daqui da sala não, tá certo? Vocês vão receber um convite para uma sala específica, certo, pessoal? Agora. Pronto, vocês estão recebendo o convite, vocês podem ir lá na sala e fazer o trabalho.